Cara, eu terminei de assistir um filme aqui agora que, bizarramente, esse filme se parece muito com a prova do Enem. O filme se chama Quem Quer Ser um Milionário, é um filme indiano, que ele, de certa forma, narra o que o personagem principal precisou viver na vida dele para ganhar repertório e conseguir responder as perguntas que levariam ele ao prêmio de 1 milhão. É como se fosse, que para quem não assistiu, o famoso Show do Milhão do Silvio Santos, né? Inclusive esse quadro hoje, ele tá rodando dentro do Caldeirão do Hulk. Minha namorada acabou de falar isso aqui pra mim. Mas em resumo, por que esse filme de fato parece com a prova do Enem? Porque a prova do Enem, ela é uma prova que vai envolver muito aplicação, né? Tipo, muitas aplicações. Inclusive, se vocês estão estudando hoje em alto nível aí, faz muito sentido você sempre procurar extrair informações que envolvam aplicações dos temas que vocês acabaram de ver. Por exemplo, imagina que vocês estão estudando ondulatória. E se o professor de vocês não tem um recorte ali, um momento da aula, ou vocês não estão fazendo questões do padrão Enem, que coloque vocês dentro dos modelos específicos, dos repertórios específicos de questões daquele tema, cara, usa o chat GPT e procura. Chat, analisa essa questão aqui, esse tema, e me fala outros modelos de questões, outras aplicações que abordam essa mesma temática. Ele vai aumentar teu repertório. Lembra que o repertório teórico não é só para ser estudado dentro de redação, tá? Redação, inclusive, é a área que o pessoal mais estuda repertório, e isso é um mérito dos professores de redação por priorizar tanto alimentar essas competências da prova de redação que envolvem, né, os repertórios em si. Na prova de ciência da natureza, eu vejo pouquíssimos professores, inclusive professores muito conhecidos do Brasil, não falam isso nas suas aulas, que são as aplicações, né? Pô, quanta aplicação existe no conteúdo de ondulatória? Quanta aplicação existe no conteúdo de termologia? Então, estudar as aplicações é super necessário para você ter repertório, para você ter noção das coisas na vida, né? Lembrando que a prova do Enem é isso, é uma prova de aplicação, uma prova que vai colocar você conectado no cotidiano, não é uma prova que isola o mundinho do laboratório e o mundinho real, não. É uma coisa que une os dois mundos, né? O mundo ideal do laboratório e o mundo prático, que você vai utilizar aqueles conceitos no dia a dia. E uma coisa legal que eu vi aqui nesse filme, e que aconteceu comigo diversas vezes quando eu estava fazendo aquela prova, era: pô, essa questão está falando sobre tal coisa que eu conversei com o Rodolfo. Ou então essa questão fala sobre um repertório que eu vivi na minha infância. E eu não estou falando só da prova de física, tá? Eu estou falando de todas as áreas. Vamos lá. Quem nunca vivenciou um problema social que é abordado na prova de ciências humanas? Eu, particularmente, quando mais novo, eu morava na zona norte de Natal. E eu sempre tive dos meus amigos que estudavam comigo na Zona Sul um certo. Como é que eu vou falar o nome específico da sociologia? Segregação socioespacial. Claro que tinha muita brincadeira, né, envolvida naqueles comentários, mas existia sim algo relacionado à segregação socioespacial. E, pô, quando aparecia aquilo na prova do Enem, eu ficava, pô, eu tenho local de fala aqui para explicar sobre isso. Hoje, por exemplo, eu consigo perceber diversas questões na prova do Enem que, de fato, eu não convivi, sei lá, questões de gênero, questões que envolvem algo relacionado a, sei lá, racismo. Eu, particularmente, não tenho esse local de fala, não vivenciei isso, mas outras pessoas que vivenciaram esses tópicos, eles vão sentir muito na hora da prova e vão falar, pô, eu vivi isso aqui e isso funciona dessa maneira, certo? Então, eles têm repertório. E claro que não é uma coisa envolvida com opinião, tá? Tudo aquilo que você viveu tem que ser baseado e tem que ser amparado dentro de uma teoria. Porque não é achismo na prova, né? É uma ciência. Ciências humanas é uma ciência. Então, faz muito sentido você levar em consideração isso também. Então, de novo, não é achismo. Tem toda uma vertente, tem todo um estudo que um sociólogo, um estudioso fez para chegar numa tese, numa teoria, e assim vai. E a gente fala isso também na prova de redação, fala isso também na prova de matemática, né? Vamos lá, estou aqui com um guarda-chuva e esse guarda-chuva tem que ir em formato geométrico. Pô, isso aí é uma pergunta simples do quem quer ser o milionário, né? O cara vai lembrar lá daquele formato cônico do chapéu de aniversário que ele, que ele teve e assim vai.
Questões de física, pô, eu particularmente fazendo a prova do Enem, fazendo as questões do Enem, eu sempre recordo de conversas que eu tive com o Rodolfo. Hoje o Rodolfo, professor de Química aqui da mentoria, ele é a pessoa com que mais eu passo o tempo, né? Então a gente fala muito sobre questões, a gente corrige muitas questões de outros professores, a gente cria muita coisa, e a gente está discutindo constantemente, 24/7, sobre teorias científicas. Então a gente vai acabar comentando muita coisa, aprofundar em muita coisa, e falar depois da prova. Rodolfo, lembra daquela conversa que a gente teve em janeiro sobre tal coisa, tal coisa? Olha só, caiu na prova. Então, cara, sendo bem sincero, hoje o filme que mais, na minha opinião, se parece com a prova do Enem é essa desgraça desse filme do indiano que eu acabei de ver agora. Um filme, pô, nota 5, apesar de ter sido indicado a Oscar, né? Um filme que parece muito pouco a prova do Enem, impressionante. O cara fazendo a prova lá, respondendo as perguntas e lembrando de contextos que ele viveu na vida dele e que isso ajudaram ele a resolver tal coisa. Então, cara, tenha repertório, porque isso aqui é a prova do Enem, tá? Você precisa sim ter repertório, mas claro, basear tudo aquilo que você viveu com base em um conceito científico, porque a prova do Enem é isso. É você ter repertório, ter contexto, ter exemplos de vida para facilitar, para te aproximar. Mas de fato as regras, as fórmulas, as leis vão ser baseadas naquela caixa de ferramenta que você adquiriu dentro da sala de aula. Beleza? Pô, recomendo aí, assiste esse filme, tá? Quem Quer Ser um Milionário? Um filme de 2008, mas muito atual para a prova do Enem.